Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje eu vim concluir a aula de ontem, que nós falamos sobre a semente da verdade, a história. Bom, eu deixei uma reflexão aqui para vocês a respeito das palavras. O que tem em comum as palavras honestidade, sinceridade e verdade? Quem respondeu a essa reflexão foi o Rafael, a Luana e a Olivia. O Rafael disse que essas palavras têm quase o mesmo significado e são coisas boas. A Luana falou que a verdade é expor a sua opinião, dizer o que acha certo, não querer mudar a opinião do outro. Sinceridade é dizer o que pensa sem se importar se pode magoar ou machucar alguém com isso. E honestidade é não enganar ou fraudar o outro, não querer tirar vantagem com isso. A Olivia falou que essas palavras são quase a mesma coisa, elas estão conectadas. Eu concordo com você, viu, Olivia? Essas palavras estão conectadas mesmo. Porque a honestidade é uma característica, é uma qualidade de uma pessoa que age com a verdade. É a característica da pessoa que não quer, como disse a Luana, tirar vantagem do outro, não quer enganar. Essa é a pessoa honesta. Sinceridade é uma virtude, como disse o Rafael, é algo bom, é uma qualidade. Porém, a Luana colocou assim, que sinceridade é dizer o que pensa sem se importar se pode magoar ou machucar alguém. Infelizmente, às vezes nós podemos usar a nossa sinceridade para magoar alguém. Então, nossa sinceridade tem que sempre caminhar com a bondade, com a caridade. Antes de falar, de dar a nossa opinião para os nossos colegas, para nosso irmãozinho, para nossa mãe, nós devemos refletir se isso é útil, se é algo bom e caridoso. Se não for, nós devemos deixar a nossa sinceridade no nosso coração, tá? Então isso tem que sempre estar na nossa cabecinha. Nós devemos entender que a sinceridade não é para magoar. A sinceridade é para trazer o bem para o nosso próximo, tá? Bom, e a verdade é o que realmente aconteceu. É somente uma e não depende da nossa opinião. Então, um exemplo disso é até na história do Tai mesmo. A única verdade era que dentro daquele vasinho tinha uma semente apodrecida. Então, aquela planta não germinaria, porque a semente estava apodrecida. Essa era a única verdade. Poderia acontecer algumas justificativas, é que as crianças, infelizmente, preferiram enganar, nem se justificar. Tentaram enganar o rei. Mas apesar das justificativas, apesar das opiniões, a verdade era somente uma, que aquela semente não germinaria. Então, nós devemos compreender a respeito da verdade. A verdade não vai depender do que eu acho ou do que você acha. A verdade é uma só, é o que realmente aconteceu. Depois dessas perguntas, ficou a reflexão a respeito da história. E eu percebi, pelos vídeos e pelos áudios, que todos vocês compreenderam muito bem o que a história trouxe de aprendizado para a gente. Então, vocês compreenderam que as crianças estavam com aqueles vasos bonitos, com aquelas plantas, aquelas flores, porque na verdade elas trocaram a semente ou elas compraram uma planta, um vasinho igual e uma planta bonita para enganar o rei. Então elas não foram verdadeiras, por isso elas estavam com aquelas plantas no vaso. E por que a semente do Tai não cresceu, não nasceu? Porque o Tai foi o único honesto, ele não trocou. Ele, durante o ano todo, ficou com aquela sementinha. Independente se ela cresceu ou não, se ela nasceu ou não, ele continuou com a honestidade. Então, ele entregou para o rei o que era para entregar, que era aquele vasinho com a semente que o rei tinha entregue para ele. E a última pergunta era a respeito do rei, por que ele tinha sugerido esse desafio. E vocês também concluíram
acertadamente que o rei era bondoso e honesto e ele queria para o seu povo, quando ele não estivesse mais ali, que o seu sucessor fosse assim como ele, tivesse essas mesmas qualidades. Por isso, ele lançou esse desafio. Ele teve uma decepção, porque algumas crianças, né, ou melhor, todas as crianças, exceto o Tai, foram desonestas, mas ainda bem que tinha o Tai, né, que foi com a verdade até o final. E para finalizar, crianças, vocês pesquisaram a respeito de Jesus e eu fiz uma pergunta: se vocês achavam que Jesus mentia. Bom, Jesus não mentia. Jesus, desde criança, era meigo, gentil e honesto. E ele sempre pensou no seu próximo com muito amor. E ele agiu com todas as pessoas ao seu redor com muito amor, como Deus gostaria que todos nós agíssemos. Então, crianças, eu sei que vocês pesquisaram a respeito de Jesus. Vamos compreender cada dia mais que Jesus é o nosso mestre. Nós devemos agir exatamente como ele agia, sem querer enganar, sendo honestos e amorosos. Tá bom? Então, um grande beijo. Gostei muito das reflexões de vocês. Então, até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo.